Aqui pela rede CNT de televisão, de 1h15 até as 15 para as 2. Vou entrevistar o assessor jurídico do PROCON, meu amigo Jorge Tardan. Tá bom, lá. Prazer. Prazer enorme, doutor Jorge Tardan. Me diga um negócio, no caso como esse da máquina de lavar que o rapaz comprou, tem 1 ano de garantia e 3 meses depois que comprou, começou a dar problema, reclamou e ninguém resolve nada. Primeiro aspecto, independentemente do PROCON, o consumidor, ele sozinho já tem direito, desde que ele haja, né, no direito a inércia é grave. Se ele fizer uma reclamação lá adiante do ponto frio, for o ponto frio, o caso Bahia, não importa. Se ele fizer uma reclamação, ele suspende a prescrição, ou seja, a garantia não acabará. Mas ele deveria tomar uma providência reclamando no PROCON. E se a empresa não consertasse esse defeito que ele reclama em 30 dias, ele ganharia o direito de pedir o dinheiro de volta, outro produto em perfeitas condições, ou, se fosse consertado, um abatimento no valor daquele equipamento. Agora, é importante que ele tome a iniciativa de reclamar. Porque ele já reclamou e lá não resolveu. Mas eu não sei se ele formulou uma reclamação formal. A simples reclamação por telefone, ela não é suficiente para fazer com que a garantia fique suspensa. É importante que o consumidor faça uma reclamação inequívoca. E o PROCON está exatamente para auxiliar, para atender esses casos. Então, ele poderia formular uma reclamação lá na Rua do Ouvidor 54. Isso é pacífico. Se a empresa ousasse em não consertar esse equipamento, ela estaria sujeita a uma sanção que poderia chegar a 3 milhões de reais. Seria uma multa e essa multa iria para o Fundo de Direito Difuso, exatamente para fazer educação para o consumo, porque, infelizmente, no Brasil, muitos empresários consumidor. E essa taxa de iluminação pública, Jorge Tardan, ela é inconstitucional ou não é? Ou não é? O Wagner, existe um problema no Brasil, o Estado, no sentido amplo da palavra Estado, o direito do consumidor. Do PROCON, mas com certeza está dentro do âmbito do Código de Defesa do Consumidor. A sociedade civil organizada, juntamente com o Ministério Público, e aí tem um diferencial, o doutor Sérgio Sveito, nosso secretário de Justiça, está tentando fazer. A subsecretária dele é o Ministério Público poderia. E, aliás, isso já. Niterói, que cobra, com certeza, difuso. Pensa o direito difuso, público ou sociedade. 13h30, publicado em um jornal, apenas uma unidade daqueles produtos que são condicionados em 3, 4 e 6 unidades num só pacote. Um pacote com 3, um pacote com 4, às vezes um pacote com 6. E foi publicado no jornal que o consumidor pode comprar apenas uma unidade, tipo Danone, barra de sabão, essas coisas. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Pode ou não comprar apenas uma unidade? Nós não podemos ser extremamente legalistas. Evidentemente, um sabonete condicionado a uma pasta de dente, isso tradicionalmente eu posso comprar isso de forma diferenciada. Oferecer separado, exigido do supermercado um único cigarro. Tradicionalmente eu compro um maço de cigarro. Da mesma forma acontece com o palito de fósforo. Agora, o Danone, o Danoninho, né, e o iogurte, naturalmente eu tenho o direito de comprar sabão, né? Eu não de produtos. Papel essencial, infelizmente muito pequeno, quantidade enorme de papel higiênico. Não, tem que vender individualmente. Isso afronta, não vender individualmente afronta o Código de Defesa do Consumidor, esse é o artigo 39, inciso 1, venda condicionada. Mas nós temos que ser razoáveis com alguns produtos. Um curso de inglês. Alguém tem que vender a apostila. Essa técnica de será ineficiente. Então, a gente nem tudo é venda casada.
partindo para condições possivelmente que ficariam lá. Então, o consumidor deve prosseguir. Aí nós temos dois aspectos aí. O Código de Defesa do Consumidor, Wagner, ele leva em conta o procedimento administrativo, a lesão do direito individual e, possivelmente, a vender, o PROCON poderia e deveria aplicar uma sanção. Então, o PROCON é o órgão regulador, fiscalizador e poderia aplicar uma sanção que vai de 200 a 3 milhões. Mas o consumidor que, porventura, diante desse fato que você narrou, passar por um constrangimento, que é um constrangimento, ele também poderia reclamar dano moral. E dano moral a gente reclama na justiça. Juizado especial, dependendo do valor, ou justiça comum. Quero deixar claro aqui que não se reclama dano moral no em benefício de toda a sociedade. E, possivelmente, poderia também haver um crime contra as relações de consumo. Aqui no âmbito do Rio de Janeiro, existe uma delegacia especializada nesse tipo de crime. DECOM, Delegacia do Consumidor. 5 minutos. Que ou não sabem interpretar algumas coisas que leem, ou que ouvem, ou que veem na televisão também. Mas, por exemplo, a Ana Conte, esteve aqui o doutor Zé Roberto, e disse que a Telemar foi condenada a não cobrar ou mostrar os pulsos excedentes. A Telemar não mostra na conta os pulsos dele. E continua tudo como dentro do quartel de Abrantes. Por que isso? Eu conheço essa ação, com ação civil pública, aí eu estava falando de sociedade civil organizada, e a Anaconte tem dado exemplo, também propôs aí, parece que cerca de 80 ações civis públicas, que fizeram cessar muitas práticas, e isso que a Anaconte reclamou, esse direito, é um direito básico e fundamental do consumidor, direito à informação. E, efetivamente, nós já temos tecnologia para identificar, tal como acontece, por exemplo, na energia elétrica, eu não tenho relógio lá e posso aferir gás, eu não posso aferir o consumo, enfim, água eu também não posso conferir. Então, telefone, eu não tenho esse direito, porque a empresa operadora não oferece isso. E a Justiça condenou a instalação desse equipamento. As empresas dizem que não tem técnica, sei lá o quê. Na verdade, o que me parece é que é muito dispendioso, muito caro, e ela prefere apostar numa coisa que eu já falei aqui numa outra oportunidade, relação custo-benefício. A Justiça condenou a pagar uma multa. Eu vejo o seguinte, o Judiciário tem um papel fundamental, agravar essa multa, em benefício de cada consumidor que não tivesse esse direito atendido. O que a gente chama de também novo no Brasil, que se chama regulação da economia. A Anatel é que fiscaliza e regulariza essa situação, a agência reguladora. E a Anatel, assim como outras agências, ainda não mostraram a que vieram, porque não fizeram concurso público, então não tem memória, falta um pouco de know-how, de conhecimento, e com o tempo, com certeza, nós vamos aprofundar esse conhecimento, porque realmente, a primeira agência, em 97, ainda não fizemos nenhum concurso público, nós não temos um conhecimento profundo, a gente não tem um dispositivo, ou seja, um aparato estadual para fazer valer esse direito. Agora, o PROCON também faz isso na medida em que vem aqui no seu programa e divulga. Olha, o consumidor, você que não tem o seu direito garantido porque a Telemar não atende aquela sentença, está descumprindo a sentença, por favor, pegue a cópia dessa sentença e execute. Então, uma sentença de ação civil pública, ela é um título executivo. E cada um que quiser reclamar, basta pegar a sentença. Não precisa entrar com uma outra ação. Pega a decisão e executa. E aí você vai assegurar para o seu bolso aquela importância que eu não sei exatamente qual é, mas tem uma multa diária pela não instalação. Ou seja, quando todo mundo passar a fazer isso, com certeza a empresa vai perceber uma coisa, não vale mais a pena lesar. A relação custo-benefício será desfavorável a ela, a empresa, e, portanto, ela passará a atender o consumidor. E isso, Wagner, lamentavelmente, muitas empresas, o coração está lá no bolso. A gente tem que fazer doer o coração dessa empresa, porque sem que o coração doa, ou seja, ela é muito sensível no bolso. Então a gente tem que fazer doer no bolso, porque ela ainda não percebeu que o consumidor é fundamental para a sua existência. Aliás, uma empresa moderna tem que entender o seguinte, a razão de ser da empresa é o consumidor. Sem ele, ela não existiria. Jorge Tardan, assessor jurídico do PROCON, um abraço do secretário Sérgio Veiga. Muito obrigado, estaremos sempre aqui. Um abraço, irmão.